Oi, gente bonita, e bem-vindos a mais um Profcast. Hoje o tema é histórias de alunos ruins, falando direto, sem roteiro. Então me vem à mente, por exemplo, nos nossos tempos de aula online, em que todos nós temos que aprender como fazer isso. Apesar de eu estar conseguindo sobreviver, é uma era bastante preocupante, e nós temos que manter alunos o máximo possível, mas tem aqueles que você pensa, cara, não vale a pena. Esse que eu tô pensando em específico era um cara que fazia questão de, por exemplo, ter um ventilador ligado, passando no microfone. Aí você pensa, bom, eu não sei como tá o quarto do cara, tudo bem, né? Mas ele se recusava a fechar o microfone. E, depois de eu falar, fecha o microfone por favor, depois de eu literalmente perguntar pros meus superiores, olha, o que eu faço e tal, eu posso fechar o microfone dele? Depois de eu falar de novo abertamente, olha, todo mundo, quando eu não estiver falando, fecha o microfone, porque faz barulho pra todo mundo e tal. E todo mundo na aula aprender, menos ele, que também fazia questão de ir fazer outra coisa. E não é aquele fazer outra coisa que pessoas têm que fazer às vezes, porque tem que continuar trabalhando. Não, ele ia fazer outra coisa e fingia que não tinha nada demais, parar e explicar o que estava sendo feito. Eu tinha que fechar o microfone dele. Isso já é chato em si, você já tá ocupado fazendo outras coisas, mas esse cara era tão fora da realidade que eu falar pra ele, eu vou ter que fechar o seu microfone, nunca registrou. Então naquela primeira vez que eu fechei o microfone dele, para o benefício dos outros, meu também, mas dos outros alunos, eu lembro que ele falou, eu odeio essa interface, ela fica fechando o meu microfone. E eu expliquei pra ele, não, olha, fulano, eu fechei o seu microfone. Faz barulho, incomoda os outros. Ele ignorou, porque ele ignorava a maior parte daquilo. E aí ele ligou, deixou aberto de novo e eu, tá bom. Ele ignorou, eu vou ignorar também. Eu preciso dar uma aula, não posso ficar parando à toa. Fechei o microfone dele de novo, ele continua dando problema. Eu acho que foram algumas 3 semanas até ele perceber, não sei quantas, mas mais de uma vez, eu vou fechar o seu microfone porque incomoda os outros e tal. Aí ele virou e falou, você me botou no mudo. Sim, eu te botei no mudo porque incomoda os outros. O barulho do ventilador, não sei o quê. Ah, mas eu não gosto de você. Mas eu preciso. Isso é uma coisa que infelizmente acontece muito. Não importa qual é o curso que você tenha, não importa o seu nível, se você está começando como professor, se você tem, como eu, 20 anos. Sempre vão haver pessoas que não entendem qual é o papel do aluno. Do meu ponto de vista, e qualquer um pode comentar aí o que acham, mas do meu ponto de vista, o papel do aluno é tentar entender o professor e ver se entendeu para perguntar o que for relevante. Claro que o aluno não vai ter a mesma capacidade que o professor para identificar problemas, mas se ele não está ativo, não é pura e simplesmente culpa do professor e pronto. Então tem esses alunos ruins. Esse é só um dos mais recentes que eu lembro. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Bom, tendo que regravar aqui, então é outro dia, talvez as memórias funcionem diferente, sei lá eu como, mas esse segundo aluno foi de um pouco mais de tempo atrás, aula presencial. Eu peguei essa turma, que era uma turma problema mesmo. Alunos avançados, 5 deles, mas eles não falavam inglês. Aluno avançado de inglês que não queria falar inglês. E eu, honestamente, eu acho que todo professor já teve esse momento, especialmente se você já tem alguns anos na carreira, eu vi que os professores antes deles não conseguiram resolver esse problema. Eu tenho certeza que eles tentaram. E quando eu assumi a turma, eu pensei que realmente talvez não valesse a pena se esforçar. Talvez não valesse a pena você tentar fazer essas pessoas, que são praticamente adultos, são todos adolescentes. Eu acho que tinha um ali que era um pouco mais velho que os outros, mas questão de 1, 2 anos. Então me parecia absolutamente inútil naquele primeiro momento. Só que eu sou professor, né? Algumas pessoas dizem que você nasce professor, e eu meio que entendo a aplicabilidade disso por causa dessa situação. Eu não consegui só dar os exercícios e aceita que eles vão falar português mesmo, porque, porra, é uma turma de avançado, que vira e diz eu não quero falar em inglês. E, obviamente, é uma coisa bem estúpida de você dizer, mas, no mínimo, aquela turma no mínimo tinha 1 ano antes de mim,
provavelmente bem mais, provavelmente 2, 3 de ter essa situação. Então não seria fácil de desfazer, mas eu não consegui. Eu falei com eles sempre em inglês. Eu não tracei um plano, tá? Eu não vou dizer que eu tive essa capacidade, porque infelizmente eu não tive. Mas eu não tracei um plano pra fazer eles chegarem lá. Eu só falei, não, isso aqui é uma aula de inglês, eu vou falar em inglês com vocês. Esse pior aluno, se alguém tem essa dúvida de qual é a diferença de uma pessoa ruim pra uma pessoa que só tá numa situação ruim e tal, esse é um bom exemplo. Os outros 4 não gostaram do que eu falei, mas eles não confrontaram e disseram, não, o meu conforto é mais importante do que o seu trabalho. Esse fez. Ele falou as coisas de sempre, mas nós estamos no Brasil. Sim, mas nós estamos numa aula de inglês. Pessoas que se valem de desculpas como essas, não pensam nas consequências do que estão falando. E, claro, eventualmente, eles viram que não iam me quebrar. Esse aluno em específico, tá? Eu não lembro dos outros 4 reclamando tanto assim. Eles ficaram mais calados, mas eu não lembro deles reclamando e falando que eu tava errado ou algo assim. Mas, eventualmente, né, era uma aula silenciosa, não porque eu quisesse, né, era pra eles falarem mais do que os outros, mas, eventualmente, chega algum momento de ele só parar e vamos falar de outra coisa. Eu volto pra aula e tal. Só que pra você ver, por exemplo, esse cara fazia aula com a irmã. A irmã sempre vinha de uniforme porque ela não tinha muito tempo pra ir pra casa, almoçar e vir pro curso. E ele nunca vinha de uniforme, não trazia o próprio material porque ele não passava em casa, vinha direto, sei lá, do trabalho, alguma coisa assim. Eu acho que era um estágio. E eles combinaram que a irmã ia trazer o material. Então aconteceu várias vezes de ele simplesmente não ter material porque a irmã não trouxe ou a irmã esqueceu. E passado algum tempo, depois até da outra coisa que eu vou falar, eu virei pra ela e falei, olha, você sabe que você não precisa trazer o material pra ele, né? Ah, mas ele não passa em casa. Mas, tipo, eu não posso passar em casa às vezes, eu levo as coisas. A maioria das pessoas não vai mais ver isso, mas eu costumo ter uma mochila de acampar porque às vezes você tem que levar muita coisa. Hoje em dia eu acho que eu não conseguiria, porque eu tô tanto tempo sem exercício e sem andar por aí e tal. Mas é só uma coisa normal da vida. Se ele tem que ir pro estágio e aí depois ele vem pro curso e não dá tempo de passar em casa, então ele tem que levar o material com ele pro estágio e depois trazer pro curso. A obrigação é dele. E eu falei isso pra ela, olha, tá, eu não sei, de repente vocês combinaram e foi ideia sua, de repente você não se importa, tá, mas quem tem a obrigação de ter o material é ele. Você não devia estar fazendo isso pra ele só porque ele pediu. E realmente, depois de algum tempo, ele começou a ter um material porque separou essa ideia de a obrigação nunca é dele. Pelo menos pelo que eu vi na aula. Na aula ele aparecia com material, mesmo que ele estivesse segurando só material e não tinha caneta. De novo, é a mesma coisa, ele pode trazer uma caneta, mas é uma melhoria. Esse foi o cara que eu acho que eu nunca tive que fazer isso antes a tal ponto, e realmente é um daqueles momentos de, porra, cursos querem que você... ninguém pode se sentir mal, todo mundo tem que estar confortável, por causa daquela velha ideia de que se você deixar o aluno desconfortável, isso quer dizer que ele pode sair do curso e vamos perder dinheiro. Mas esse foi o cara, que na época ele estava naquela idade, então ele foi fazer o Enem, e aí ele veio pro curso, eu aprendi ontem no Enem que se eu quiser eu viro uma mulher, aí todo mundo dá uma risadinha, e tal. Os outros 4 baixam a cabeça, porque eles já entenderam que é uma aula, eles têm que fazer o exercício e tal. Ele estava ainda tentando distrair, pra ele não ter que fazer o trabalho que ele tinha que fazer. E eu falei, sim, você poderia. E ele, lógico, porque ele não sabe fazer outra coisa, ele confrontou. Ué, assim do nada? É, cara, mas não é do nada. Nós temos evidências científicas que pessoas trans não têm o mesmo tipo de cérebro que pessoas cis. Eu tenho certeza que eu não falei com essas palavras na época, porque... as coisas demoram pra gente aprender, infelizmente, especialmente se você tá ocupado o tempo todo trabalhando. Eu tenho um certo orgulho desse momento porque eu tenho certeza que ninguém faria isso com ele e ele ia continuar achando que era um absurdo uma pessoa que não tem nada a ver com ele fazer algo que não tem nada a ver com ele, que ele talvez por acaso achasse que não seria bom pra ele. Não importa, não é com ele. Esse era o tipo de aula que a gente tinha. Eu tinha que seguir o livro, eu tinha que fazer o possível e tentar fazer eles falarem.
vai. E lenta, vagarosamente, eu acho que eu passei uns 2 meses em silêncio naquela turma. Silêncio absoluto. Porque eles só não tinham o costume de falar inglês. Num curso de inglês. Quando eu parei de dar aula pra eles, já tinha passado um ano e eles ainda estavam falando menos do que alunos de intermediário. Tentando menos, falando menos. Eu tinha uma turma no mesmo curso que eram adolescentes no começo da adolescência, 14 anos, 15 anos. Eles falavam muito mais do que ele. Mas, pelo menos, ao fim daquele ano, acho que era ano e meio, acho que eu fiquei com eles um ano e meio, eles estavam sentindo a noção de eu tenho que falar, e eu tenho que falar inglês, e a obrigação é minha. Então, E aquele aluno, com certeza, foi um dos piores que eu já tive, no sentido acadêmico mesmo. Porque vai acontecer. De novo, é a mesma situação do outro aluno, de eu tenho que ficar confortável. Só que não. Todos nós devemos ter algum conforto, mas isso não quer dizer que o seu conforto é melhor do que o meu, ou não. Se alguma coisa você pode dizer que o professor nunca vai estar completamente confortável porque ele não quer estar. Ele quer que seja realmente uma situação em que as pessoas possam aprender, e você tem que sair da zona de conforto para isso. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? E o terceiro, na verdade, é uma boa pessoa até onde eu sei. Você ser um mau aluno não quer dizer que você é uma má pessoa. Eu acho honestamente que esse senhor, que já tinha mais de 50 anos, estava fazendo o que ele aprendeu que ele deveria fazer, mas ele viveu muito mais nesse sistema de a culpa é do professor do que eu ou outras pessoas mais novas, então ele talvez não tivesse nem noção do que ele estava fazendo. A naturalização da ignorância nesse sentido é muito maior do que a gente pode perceber normalmente. Então, por exemplo, você tem situações como a desse senhor, em que ele não entende que para ele aprender, ele precisa pensar. Ele ainda está lá atrás na ideia de que a repetição vai fazer ele automaticamente aprender, não importa o que seja. Então, por exemplo, ele falava que nunca podia estudar fora da aula porque não tinha tempo. E ele era um motorista. Então eu falava, bom, você fica sem ninguém no carro às vezes e tal. Então bota o CD pra você ouvir de novo. Ah, eu posso, não sei o quê. Falei isso pra ele. Isso era básico, tá? Ele era 0. Nível 0 de inglês mesmo. Ele foi de um outro curso que fazia promessas mirabolantes, e esse curso não durou, ele foi para o que eu trabalhava. Esse cara eu não consegui ajudar. Eu fiz tudo que era possível, mas eu não consegui ajudar. Eu falei para ele, olha, você é motorista, você fica dirigindo. Não tem nenhum momento ali que você não tem ninguém no carro? Tem, só. Então bota o CD, que aí você ouve de novo o que você aprendeu. Poxa, eu vou tentar isso e tal. Leva o livro, porque você pode estudar no almoço, alguma coisa assim. Não dá, porque tal, mas o CD eu vou ouvir sim, tal. E aí eu descobri depois que ele botava o CD e botava no shuffle. Ele não sabia o que ele estava ouvindo. Ele nem tinha entendido que era para ele prestar atenção e tentar entender. Ele achava que era mágica. Esse cara fez o primeiro semestre, né, daquele curso 2 vezes, né, ele não tinha como passar. Quando chegou no final da segunda vez que ele fez o primeiro semestre, que seria ali no final do ano, ele tinha a tradição de ir correr numa maratona em Minas. Ele veio me perguntar, professor, eu vou ter que perder você acha que eu vou ter que perder 2 semanas de aula? Acho que era 2 semanas. Você acha que eu devia repor? Olha, eu não posso dizer isso, mas seria uma boa ideia de qualquer forma, você repor e tal. Sim, aquela coisa, né? Tentando dizer mais educadamente de sim, sempre é bom, mas a decisão é sua. Ele não repôs. Ele apareceu no começo do próximo ano para fazer a prova e ele não passou. Aí, é aquela coisa infeliz, né, de você não conhece a pessoa a tal ponto que você possa dizer isso funciona pra você, isso não funciona pra você. E você espera, e não tem outra coisa que a gente possa fazer, a gente tem que esperar que a pessoa tente entender o que ela precisa ou não. Ele obviamente teve a ideia de talvez eu deva repor isso, então já era pra ele ter um pouco de noção de eu vou tentar repor isso. Não, ele queria um passe. Ele queria que eu justificasse por que ele não vai fazer. Ou pelo menos foi isso que eu pensei na época. Fica pior.
Aí no ano seguinte eu falei com a minha coordenadora e tal, e ela falou que talvez ele e um outro aluno que também tinha muita dificuldade, talvez fosse melhor eles terem contato com mais da língua. O primeiro semestre é bem básico e talvez fosse melhor para eles, e nós passamos os dois, falando e tendo o entendimento, quer dizer, quisera eu, né? Mas deixando claro para eles que eles têm que estudar, que eles não podem ficar esperando, que eles são as pessoas que mais influenciam no desenvolvimento deles. E deu na mesma. Primeiro semestre daquele ano, eles dois não passaram. Segundo semestre daquele ano, esse aluno de que eu estou falando voltou a fazer a mesma coisa. Vou viajar para... Então, você acha que eu preciso repor as aulas? E eu falei para ele, olha, agora, conhecendo você um pouco mais e tal, sim, você precisa repor essas aulas. Você precisa ter estudado antes da prova e você precisa revisar tudo o que nós vimos aqui. Ele foi para Minas, ele voltou no começo do ano, e eu perguntei, você então repôs as aulas? Ah não, eu fui falar com ela, eu fui falar com a secretária e ela queria me cobrar. Porra, é uma pessoa tão fora da realidade que ela não entende que se ela vai ganhar mais aulas, ela tem que pagar pelas aulas. Não é mágica. Gente, assim, e não é uma má pessoa, tá? Ele não é uma pessoa que te ofende, ele não é uma pessoa que quer que você se sinta mal, ele não parece ser uma má pessoa. Mas é tão frustrante quando você tem que parar e explicar pra uma pessoa que professores precisam ser pagos. Você não pode só abandonar o curso e fazer o troço que você quer e isso não vai te custar nada. Porra, isso é básico, isso é bem óbvio. Mas não, calma, piora. Esse aluno, antes disso, eu acho que no primeiro semestre ainda, talvez, não sei. Não me lembro. Primeiro semestre dessa turma, que era bem mais cheia, tinha bem mais gente, tá? Eu acho que tinham umas 8 pessoas, o que é um número grande para curso de inglês. Uma das alunas, se não me engano, uma das alunas, deu a ideia de vamos criar um grupo do Whats porque a gente pode ter dúvida de inglês e aí a gente pergunta pro professor. Já naquela época eu não gostava dessa ideia. Porque pessoas abusam. Pessoas não têm a menor noção de que elas estão abusando. Especialmente no Rio de Janeiro. Eu constantemente tenho que dar uma aula para todas as pessoas que eu encontro do Rio de Janeiro, porque elas falam coisas como nós falamos certo e as outras pessoas têm sotaque. Sim, isso literalmente foi uma das coisas que foi dita em uma aula para outros alunos. Ou fazem coisas como esse cara fez. No começo de um dos semestres, eu não me lembro bem qual, eu recebo uma ligação. Eu tava andando, né? Eu andava do curso para o ponto de ônibus um pouco mais longe, para eu me exercitar um pouco. Era o pouco exercício que eu fazia. Isso era sexta no final da tarde. Ô, professor, eu queria saber se você sabe do meu estojo. Fulano? Beltrano, né? Já é o terceiro, Ciclano. Ciclano? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu perdi, eu não acho, porque eu não sei o que tal. Mas eu não tô no... O senhor não tá no curso? Você tem que explicar pra alguém que a sua vida não é interdependente daquela coisinha que você faz que por acaso afeta eles. Claro que eu não tô no curso, eu não vivo no curso, eu não moro no curso. Mas não, tudo bem. No dia seguinte, nós descobrimos que... foi o primeiro semestre. Foi o primeiro semestre porque ainda tinha muito aluno nessa turma. Ou, devo dizer, os alunos originais. No dia seguinte, uma aluna tirou o estojo da mochila e disse... não, eu peguei, eu achei que... Eu fui pegando as coisas quando eu tava saindo, desculpa, tal. Nada demais, tal. Mas ele já me ligou assim... do nada. Mas aí também teve outro momento. Eu também estava andando e eu recebo uma ligação. Era começo do semestre, era a primeira semana do semestre, sexta-feira, final da tarde. Ô, professor, eu queria saber se eu passei. Fala com o curso. Professores mais novos provavelmente já ouviram isso, mas vocês não sabem a importância que é você ter alguém que vai falar tecnicamente diretamente para eles e que tem mais tempo. Porque eles veem o professor como responsável pela coisa, mas todos nós sabemos que não é. O professor não é responsável pelo aprendizado do aluno a esse ponto, o professor não é responsável pelo aluno ter feito exercícios extras, o professor não é responsável pelo horário que o aluno vai, se ele vai ficar na mesma
mesma turma ou não, tudo isso tem que ser com a secretaria, ou seja qual for o equivalente no curso, então sempre passe para a secretaria. Mas assim que eu digo isso, não, liga pro curso. Ah, mas tá ocupado. Tá, então tenta de novo. Ah, mas você não pode ver. Eu não estou no curso. Sim, isso foi a segunda vez que eu tive que dizer que eu não estava no curso. Ah, você não tá no curso? Ou seja, ele achou simplesmente normal pedir um favor que não tem nada a ver com o seu professor e não tem nada a ver com eu estar disponível para isso ou não. Ele só achou normal de fazer isso. Como eu disse, eu tenho que dar essa aula para pessoas do Rio várias vezes. De que não é normal você considerar alguém seu amigo porque você conheceu em algum lugar. Essa coisa que a gente fica fazendo de você tem que ser amiguinho dele, ele é da sua turma. É horrível. É horrível. Não façam isso com seus filhos. Você quer que ele tenha amigos, mas você não quer que ele se sinta obrigado a agir assim ou assado com todo mundo. Então, a fim das contas, ele foi e ligou pra lá. E ele não tinha passado. Eu sabia que ele não tinha passado, claro. Mas eu não posso dar essa notícia. Eu não sou o curso. Tal, continua. Mas ele passou pro segundo semestre não porque ele merecesse, mas porque eu e a coordenadora achamos que um senso de progresso podia ser útil. Não foi. E ele literalmente, esse aluno foi tão mal que ocorreram outras situações. Vou falar só duas. A primeira e a mais óbvia em seu problema acadêmico é que ele chegou na segunda vez que ele foi fazer prova no começo do ano, porque ele sempre ia pra maratona e tal, ele fez lá a prova e não passou. E falou, mas professor, olha aqui, me ajuda. Eu não tenho como te ajudar. Você abandonou os estudos, você já tem dificuldade e você abandonou os estudos. Eu não tenho como te ajudar. Agora na hora da prova. Porra. Mas aí ele fez, eu fui lá, corrigi e tal. Especificamente eu lembro de um exercício de completar diálogo em que ele tinha que usar perguntas. Era o segundo semestre, ainda era básico, o A2, Aí ele fez, tal, e eu acho que eu falei em português com ele, pra deixar bem claro. Ah, mas professor, mas eu botei uma coisa aqui. Mas isso não é uma pergunta. Mas isso... Não, isso não é uma pergunta. Nunca foi. Eu tive que insistir com ele. Falei, olha só, você veio aqui e tal. Aí você botou nessa pergunta aqui, que era pra ser pergunta de tempo, você botou when. Dá pra entender pelo diálogo, eu te dei certo. Isso daqui não é o mais certo. Isso daqui não é uma pergunta completa. Mas dá pra entender, eu te dei certo. Essa próxima que você botou só what? Não dá. Então não dá pra eu te dar certo. E eu não sei até hoje se ele entendeu o que eu estava falando. Eu não sei até hoje se ele entendeu que ele que tem que fazer o esforço. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando um dia ele falou, não, meu filho, ele entende bem mais de inglês, aí ele tá me ajudando e tal. Eu disse, cara, que bom, finalmente ele tá estudando fora da aula. Tem um pouquinho de esperança, podemos ter um pouquinho de esperança. Mas não rolou. Então, e eu acho que foi o último semestre que eu dei pra essa turma, eu vi que várias pessoas, ele especialmente, tinham questão de memorização, tá? Então, na última aula antes da prova, eu fiz uma revisão em que eu mostrei tudo que eles tinham que fazer. Eram 6 coisas. Eu não lembro exatamente de cabeça, mas presente contínuo, presente simples, passado simples, passado contínuo, eu não lembro todas as coisas de cabeça. Mas eram 6 coisas, eu lembro que eram 6 coisas. Aí, fiz aquele arredondamento no final de, isso daqui, então vocês, as 6 coisas, não sei o que tal. E agora, apaguei as 6 coisas, o seu trabalho de casa é achar 5 exemplos de cada uma dessas coisas no material. Eu falei, mas professor, quais são as coisas? Quais são as coisas? Não. É um exercício de memorização. É pra você tentar forçar a memória. Se você não conseguir, tudo bem. Não tem problema. Você tenta e esse esforço já é um trabalho de memória e a gente vê. Mas professor, mas eu não lembro agora, mas eu não vou lembrar. Fulano? Ciclano, é o terceiro, não é o primeiro. Ciclano, eu não vou te dar essa resposta. É pra você tentar lembrar. Acabou aí. Eu só pensava nessa turma quando chegava por sexta-feira, porque ela é turma de sábado de manhã, mas eu ouvi da pessoa lá que atendia, ele não
para de me ligar. Ele já me ligou não sei quantas vezes para dizer que o professor tem que fazer isso ou aquilo. Tem que lembrar essas coisas, né? Ele fica falando que o professor tem que dizer para ele o que ele tem que fazer do trabalho de casa. Não? Eu avisei minha coordenadora que era isso que estava acontecendo e tal. E ele simplesmente... Ele entrou em pânico pela simples possibilidade de não é trabalho do professor ficar segurando a sua mão enquanto você vai revisar. Eu já dei uma revisão. Aquilo foi o final da revisão. Com certeza os outros alunos estavam se lixando e não iam se importar se eles lembram ou não e se eles conseguiram fazer ou não. Era um trabalho de casa. Trabalho de casa, notoriamente, é algo que é para ser dispensável em cursos de inglês, porque a gente sabe, às vezes as pessoas simplesmente não têm tempo, se elas trabalham e tal, e às vezes elas não querem fazer, e se você depender disso, você não vai conseguir dar uma aula. Então é descartável. Ele não fez. E ele continuou repetindo o mesmo mantrazinho. Não, você tem que me dizer, você tem que me dizer, você tem que me dizer, você tem que me dizer. Eu não vou dizer. Não. Isso levou a nós termos uma reunião, eu e a coordenadora. Eu estava puto da vida com ele mesmo. Eu estava bem irritado. Porra, é uma pessoa... Na época, ele tinha quase 20 anos a mais do que eu. E ele basicamente estava dizendo, coitadinho de mim, eu não vou fazer. Ele não estava tentando dizer, não, olha, eu pensei isso daqui tá certo, porque aí talvez eu possa ajudar, entendeu? Se não me engano, foi quando eu bloqueei o número de telefone dele. Porque ele ia me ligar. Ele ia me ligar se ele estava fazendo isso. Mas o final do sonho triste, como dizia meu avô, é que minha coordenadora e eu sentamos e falamos com ele. E ele falou, não, mas você tem que entender, porque eu tenho dificuldade, porque eu sei que... Tá, Ciclano, mas você tem que fazer, é o seu trabalho. É a sua parte do curso de inglês. Você não pode ficar esperando que o professor vai dar um jeito pra você, porque quem faz o trabalho é você. Eu não lembro nem daquela reunião tão bem, acho que foi a única vez que eu tive que ter reunião com a coordenadora e aluno, mas nós tentamos deixar claro que ele não podia só ficar esperando e não fazer nada e magicamente achar que ia melhorar. E terminou assim o meu contato com ele. Eu não sei até hoje se ele continuou aprendendo inglês, se ele continuou naquele curso, não sei. Simplesmente não sei. Mas eu lembro vividamente que quando a gente saiu do curso uma vez, a gente estava todo mundo saindo da mesma coisa, porque eu tenho que limpar quadro ou algo assim, mas ele se atrasou também e tal. Não, professor, porque vamos lá que eu te levo, não sei o que tal. Não, pode deixar, eu tenho que ir em outro lugar. Não, mas não sei o que... Não, pode deixar tal. E é uma daquelas coisas marcantes de eu ter que dizer, isso não é normal. Se você vive a sua vida assim, se você faz amigos com facilidade, isso não quer dizer que você vai achar que todo mundo é seu amigo. Se você começa a cobrar coisas, especialmente, você não está sendo um amigo. Então, se alguma coisa dessa Profcast ficar, lembre-se disso. Você não pode só assumir, agora somos amigos, então fulano me deve isso, fulano me deve aquilo, fulano me deve aquilo outro, porque eles são meus amigos, então eu tenho que ter o direito de pedir. E definitivamente não faço o oposto também. Eu conheci esse cara de aula de sábado de manhã. Eu nunca falei com ele fora da aula. Fora do ambiente do curso, eu nunca falei com ele, exceto quando ele me ligava. E pra mim, ele é um aluno, eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele aprenda e tudo mais, mas eu não sei quem ele é. Eu não conheço a família dele, eu não conheço ele, não é pra eu conhecer. Mas pra ele, aparentemente eu era um amigo. Eu já era um amigo e tal. Honestamente, eu acho que é por isso que tudo acaba em pizza. As pessoas não têm noção da sua responsabilidade pessoal. Mas é isso, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que eu vou pensar em mais histórias de alunos ruins, eventualmente. Mas esses 3 são dos piores e vêm à mente no momento. Muito obrigado, até a próxima e tchau.